Meu nome é Sônia Frota Pessoa. Sou carioca com a respeitável idade de 78 anos. É tempo, viu? Para vocês verem, até a adolescência eu escutava rádio, TV ainda era coisa exótica, artigo de luxo. Durante o doutoramento, usava as calculadoras do departamento do tamanho de máquinas de escrever. Quando voltei do pós-doc, levava ao centro de computação caixas de cartões perfurados com meus programas para serem processados. Andei por muitos lugares, mas foi na Universidade de São Paulo, entre 1973 e 2006, que desenvolvi a parte mais relevante da minha carreira científica. Aproveito para agradecer as pessoas que, em alguma época, fizeram parte do meu grupo de pesquisa. A USP tem estudantes maravilhosos e capazes, que deram uma enorme contribuição. Hoje vou me concentrar na pesquisa. O tempo é pouco. Vim de uma família de cientistas e educadores. Numa outra fala, com foco em ensino e formação de pessoal, conto um pouco mais sobre as influências familiares que moldaram na minha infância. Aos 12 anos, entrei no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, escola altamente competitiva, voltada para a formação de professoras primárias do Estado. Embora com pouca ênfase em ciência, dava uma excelente formação geral. Terminei o curso normal, fiz uns meses de cursinho e, em 1962, entrei na Física da Faculdade Nacional de Filosofia do Rio de Janeiro, hoje a UFRJ. Como professora primária do Estado, dava aulas num subúrbio do Rio, era longe, 1h30 de viagem nos trens da Central. Os horários batiam e tive que trancar matrícula na faculdade. Estava grávida da minha primeira filha. Quando a Carla nasceu, em 1963, tive 4 meses de licença e depois um semestre de amparo, trabalhando perto de casa. Pude finalmente fazer o primeiro ano da faculdade. Cursei o segundo ano em 1964, no mesmo esquema, grávida da Cláudia, minha segunda filha. A Faculdade de Filosofia seguia as tradições da época e o diretor era muito conservador. Uma vez, a gente estava estudando numa sala quando um funcionário nos expulsou, dizendo que a faculdade era uma casa de aulas. Isto dá uma ideia de como as coisas eram. Mas existia um movimento de renovação. Alguns professores, os mesmos que fundaram o CBPF, lutavam por uma universidade moderna, com professores fazendo pesquisa e alunos tendo cursos mais dinâmicos, com aulas de laboratório, acesso à iniciação científica. Insistiam que a ciência era importante para o desenvolvimento do país, até para administrar nossas riquezas. Um exemplo era o escândalo da areia monazítica, rica em tório e urânio, que era levada às toneladas das praias do Espírito Santo como lastro por navios estrangeiros, porque ninguém sabia seu valor. Os alunos apoiavam a renovação, mas a resistência do diretor e de alguns dos professores mais antigos era enorme. Frequentemente, tínhamos discussões e grandes embates na congregação. Acompanhei isso tudo de perto, como aluna e como filha, pois minha mãe, Elisa Frota Pessoa, e meu padrasto, Jaime Tiômino, estavam entre os professores progressistas. Essa era a situação quando surgiu a oportunidade de se criar uma universidade do nada, sem vícios anteriores, com características mais modernas, a fundação da Universidade de Brasília. A ideia era reunir professores importantes de várias áreas e fundar em Brasília, a partir de 1965, uma universidade moderna e integrada. Nós seríamos parte desta aventura. Em 1964, quando eu estava no segundo ano, tivemos o golpe militar.
Foi uma época agitada, com forte movimento estudantil, e nós, naturalmente, participávamos de assembleias e manifestações. Logo após o golpe, vários colegas tiveram a casa invadida, suas estantes vasculhadas, em busca de livros considerados subversivos. Isso incluía livros de sociologia ou economia, adotados normalmente em qualquer universidade. Muitas pessoas foram interrogadas, algumas presas, de forma aparentemente aleatória. Eu estava grávida de 7 meses e achamos melhor deixar o Rio até as coisas ficarem mais claras. Mas, inicialmente, a repressão mais violenta se concentrou em outros setores da sociedade e logo voltamos à faculdade. O pico de repressão às universidades e ao movimento estudantil veio com o AI-5 em 1969, quando eu já estava no exterior, num programa de pós-graduação. Em 1965, a Universidade de Brasília começou a funcionar, e, em busca de um sonho, professores e alunos de várias áreas e de diferentes partes do país se transferiram para Brasília. Eu deixei meu cobiçado emprego de professora primária do Estado e fui com outros colegas de terceiro e quarto ano para lá. Na física, eram uns poucos professores e mais de 20 alunos de anos avançados. A gente dava as aulas de exercício nos cursos básicos de física e os professores davam as aulas maiores e os nossos cursos. As várias áreas de conhecimento interagiam muito. Aos sábados, todos se reuniam para ouvir um concerto do departamento de música. A maioria das pessoas morava no campus e estava longe da família. Nosso tempo era dedicado ao estudo e às aulas. Sabíamos da importância do que estávamos criando e respirávamos universidade. Estávamos em plena ditadura, mas depois de anos de planejamento, ainda havia esperança de que a criação da universidade em seus novos moldes fosse possível. Não era. O governo não via com bons olhos uma grande universidade em Brasília, um centro pensante e integrado, onde as desejadas disciplinas de ciência e tecnologia convivessem com artes, história, sociologia e outras, muitas vezes, consideradas subversivas. O campus foi cercado pela polícia, professores foram presos, alunos hostilizados, e a situação ficou insustentável. Em fins de 1965, 220 dos 240 professores que tinham se deslocado para Brasília pediram demissão e voltaram aos lugares de origem. Era o fim de um sonho. Me formei em Brasília. Apesar de estar no terceiro ano, eu já tinha o currículo mínimo exigido. Na volta ao Rio, em 1966, fiz algumas matérias de quarto ano na Nacional de Filosofia, juntamente com alguns cursos de pós-graduação no CBPF. Eu tinha 23 anos nessa época e nasceu a minha terceira filha, a Laura, completando a família. Quando voltamos ao Rio, vários professores haviam deixado o país e o ambiente não era propício. Vimos logo que era melhor tentar uma pós-graduação no exterior, mas mudaram as regras e bolsas só eram concedidas para quem concluísse mestrado no Brasil, o que naquela época podia levar vários anos. Brasília, por outro lado, com todas as demissões, não tinha professores e trazia alguns de avião a peso de ouro para dar aulas. Assim, em 1967, voltamos a Brasília com a promessa de um mestrado curto via monografia que possibilitasse a saída para o exterior. Em 1968, recebemos um convite do professor Sérgio Porto para fazer pós-graduação na University of Southern California, USC, em Los Angeles. Ele tinha se transferido da Bell Telephones
para a USC e estava tendo dificuldade de encontrar alunos bem preparados. Resolveu, então, convidar alguns estudantes brasileiros bem recomendados, oferecendo monitoria para aqueles que não tinham financiamento. Em Los Angeles, fiz cursos de pós e, orientada por um professor argentino, o Dr. Roberto Luzzi, iniciei um projeto teórico de pesquisa. Foi uma fase bem difícil, com aulas de pós, o projeto de pesquisa, exame, as obrigações da monitoria, minhas filhas que chegaram lá com idades entre 2 e 5 anos e muito pouco dinheiro. Quando as crianças dormiam, varávamos à noite tentando dar conta de tudo. Mesmo sendo bem jovem, eu estava exausta. Em algumas ocasiões, o corpo não aguentava e eu, no meio do dia, entrava no banheiro feminino para uns cochilos na poltrona. Mas, de alguma forma, sobrevivemos. No início de 1972, o professor Luzzi, meu orientador, se transferiu para a Unicamp e me convidou para ir com ele. Obtive o título de Master of Arts em Física na USC e me transferi com as crianças para Campinas. Na Universidade de Campinas, sob orientação do professor Luzzi, iniciei o doutoramento concluído em 1975. A tese sobre efeito Raman deu origem a 2 artigos em revistas internacionais em 1974 e 1976. Um deles, minha primeira publicação de muitas no Physical Review B. Em fins de 1972, me separei do pai de minhas filhas, que tinha ficado na Califórnia concluindo os estudos. Quando ele retornou a Campinas, em 1973, me transferi para o Instituto de Física da USP, onde segui trabalhando até deixar a física em 2006. Na USP, além de trabalhar na tese, dei aula de física no curso básico da Politécnica e, me integrando ao departamento, colaborei com o professor Ney Oliveira, físico experimental, num estudo que comprovava a existência de antiferromagnetismo tetraedal, publicado em 1976. Ainda em 1976, fui com bolsa da FAPESP fazer pós-doutoramento no Magnet Lab em Cambridge, associado ao MIT. Fui com as 3 meninas e com o professor Frank Missel, também da USP, experimental da área de magnetismo e meu companheiro por quase 20 anos. Durante 2 anos, trabalhei no grupo do professor Brian Schwartz, na área de supercondutividade. Interagi também com o grupo experimental de magnetismo do professor Richard Frankel. Dessas colaborações, resultaram 5 artigos publicados entre 1977 e 1980, 2 deles no Physical Review B. Foi nessa ocasião que conheci o professor Jim Blackburn, um visitante canadense com quem colaborei durante muitos anos. A estadia no Magnet Lab foi fundamental para a minha carreira, não só do ponto de vista específico, mas também em termos de maturidade e contatos. Me tornei uma pesquisadora independente, capaz de orientar estudantes e gerir meu próprio grupo. De volta à USP, continuei a trabalhar em supercondutividade, orientando alunos, submetendo projetos e estabelecendo colaborações. Continuei a colaborar com o professor Jim Blackburn, que passou um mês nos visitando na USP. Com participação de alunos, publicamos 4 artigos entre 1981 e 1985. Além de bom físico, o Jim era expert em programação, desenvolvendo todos os códigos que utilizava. Durante sua visita ao Brasil, eu, que era prioritariamente uma pesquisadora de lápis e papel, aprendi muito em termos computacionais. Ainda em supercondutores, publiquei com o Frank, em 1981,
um artigo sobre a dependência com pressão da temperatura de transição em supercondutores amorfos. Essa pesquisa em metais amorfos levou a uma experiência na Energy Conversion Devices, a ECD, uma indústria de desenvolvimento. De abril de 1981 a novembro de 1982, voltei aos Estados Unidos para dar suporte teórico a uma empresa interessada em energias alternativas em Detroit. Para transmitir energia com perdas menores, a ECD apostava em supercondutores amorfos e nosso background em supercondutividade interessava. Mas, para entender as propriedades de sistemas metálicos amorfos e as temperaturas críticas que exibiam, era fundamental conhecer a estrutura eletrônica desses materiais. Essa foi a porta de entrada para minha área de maior contribuição, o estudo da estrutura eletrônica e de propriedades locais em sistemas metálicos complexos. Para estudar sistemas sem periodicidade, desenvolvi através dos anos o RS-LMTOASA, um cálculo de estrutura eletrônica implementado no espaço direto. RS é Real Space, espaço direto em português, e análogo ao bem estabelecido método LMTOASA de espaço K. Esse método de primeiros princípios, o primeiro implementado no espaço direto, foi desenvolvido em 3 etapas, a primeira delas durante a estadia na ECD. Mais que o método em si, o importante é a física que resulta de sua aplicação. Ao falar do RS, menciono os sistemas estudados, que são muitos. O que aprendemos em cada caso está descrito em detalhe nos meus artigos. A estrutura eletrônica era uma área nova para mim, e no caso de materiais amorfos, nada trivial. Existiam métodos disponíveis e exatos para o cálculo de sistemas cristalinos implementado no espaço dos momentos, o chamado espaço K. Mas para trabalhar no espaço K, é preciso ter periodicidade. Impurezas, superfícies, defeitos e naturalmente amorfos não se enquadram nessa categoria. Como tratar o amorfo? Em primeiro lugar, precisamos de uma hamiltoniana que descreva o sistema. Queremos obter grandezas locais que diferem de sítio a sítio. Nesse caso, o melhor é usar uma base de orbitais localizados, como o orbital atômico, que se estende somente a vizinhos próximos. Uma base localizada gera hamiltonianas tipo tight binding, onde os termos da matriz hamiltoniana só conectam sítios próximos. Por muitos anos, hamiltonianas tight binding, construídas usando parâmetros obtidos por ajuste a cálculos de espaço K no metal puro, vêm sendo usadas para estudar de forma qualitativa a física de alguns defeitos simples. Essa hamiltoniana me pareceu apropriada, mas e o método? Que método usar para calcular a densidade de estados local e outras propriedades? Felizmente, estamos na era da computação. Em 1980, foi publicado o método de recorrência, um procedimento bem eficiente para calcular propriedades locais em sistemas descritos por hamiltonianas tight binding. Contatei os autores e eles me mandaram programas muito bem documentados a serem usados no cálculo. Usei o método de recorrência e as hamiltonianas parametrizadas para calcular os amorfos, mas faltava uma condição. No início, tomamos o mesmo centro de banda de energia para todos os sítios, o que levou a transferências de cargas significativas entre os sítios, gerando campos elétricos consideráveis. Mas no metal, onde os elétrons são livres, isso claramente não pode acontecer. Os elétrons iam se mover
para brindar esses campos. Para evitar esse problema, introduzi nos cálculos uma condição extra, a neutralidade aproximada de carga nos sítios, que determina univocamente a posição relativa das bandas. O primeiro artigo que usa essa parametrização simples para estudar o zircônio amorfo foi publicado no Physical Rev B em 1983. Resumindo o procedimento, para as bandas D, usamos hamiltonianas tight binding parametrizadas por ajustes a cálculos de espaço K. Usamos o método de recorrência para obter a densidade de estado e demais propriedades. As bandas SP mais estendidas foram tratadas como elétrons livres a posteriori. Usamos a neutralidade de carga aproximada para determinar a posição relativa das bandas. Na volta ao Brasil, escrevi minha livre-docência um estudo de ligas amorfas de zircônio-cobre. Continuamos a usar essa parametrização simples para estudar propriedades locais em amorfos e fizemos um primeiro cálculo para o gradiente de campo elétrico em impurezas. Acabamos publicando mais 3 artigos com a parametrização simples dessa primeira etapa. Agora passamos à segunda etapa. Em 1984, tudo mudou. O grupo do professor Ole Andersen, do Max Planck Institute, na Alemanha, num Physical Heavy Letters, introduziu uma representação tight binding para o formalismo LMTOASA, um método de primeiros princípios de espaço K, muito usado, que ele mesmo inventou. Nessa representação, temos hamiltonianas bastante exatas que descrevem elétrons SP e D em pé de igualdade. Tínhamos agora uma hamiltoniana tight binding confiável, com fundamento teórico sólido para descrever os nossos metais complexos. Era tudo o que eu queria. E no segundo semestre de 1986, fui para o Max Planck e passei uns meses no grupo do Andersen, dissecando avidamente a teoria LMTOASA e sua representação tight binding. O formalismo é elaborado, mas gera uma hamiltoniana tight binding bem simples. Ela expressa em termos dos chamados parâmetros de potencial e de uma matriz, a constante de estrutura S, que só liga vizinhos próximos. Essas duas grandezas são independentes. Os parâmetros de potencial C e delta só dependem do potencial no sítio. A constante de estrutura S é determinada pela rede, seja ela cúbica, hexagonal, amorfa, etc., mas não depende do tipo de átomo colocado nos sítios. Em sistemas empacotados, como os metais, o volume ocupado pelo átomo, um átomo de ferro, por exemplo, varia pouco de um sistema para o outro. Nesse caso, os parâmetros de potencial, que são sensíveis ao tamanho do átomo, também não variam muito. Podemos, por exemplo, sem muito erro, usar parâmetros de potencial do ferro puro para representar o ferro no ferro-níquel 3. Na nova parametrização LMTOASA dessa segunda fase, usamos para os átomos em cada sítio os parâmetros de potencial tabelados por Andersen e Epstein para metais puros. A obtenção da constante de estrutura não é trivial, mas quando cheguei ao Max Planck, eles já tinham um programa de inversão direta para a obtenção de S em qualquer estrutura. Para determinar a posição relativa das bandas, continuamos a usar a neutralidade aproximada de carga. Essa parametrização ao LMTOASA é bem mais exata do que a anterior. Ela tem uma base teórica sólida e permite a inclusão de hibridização SPD nos cálculos. Com o uso do critério de Stoner,
dá para tratar sistemas magnéticos através de cálculos spin polarizados. Um artigo introduzindo a nova parametrização ao LMTOASA e sua versão com polarização de spin, usando o ferro-níquel 3 como controle, foi publicada no Physical Heavy B em 1987. Resumindo a parametrização ao LMTOASA da segunda etapa. Os parâmetros de potencial C e delta são obtidos usando valores tabelados para os metais puros em cada sítio. A constante de estrutura S é exata, calculada por programas de inversão direta, usando a estrutura do metal estudado. Neutralidade de carga aproximada é usada para definir a posição relativa das bandas. Elétrons sp e d são incluídos. Polarização de spin foi incluída usando o critério de Stoner quando estudamos materiais magnéticos. O interesse em sistemas metálicos complexos aumentava, principalmente os magnéticos, por causa das aplicações tecnológicas. Estava claro que um método de primeiros princípios, equivalente aos métodos de espaço K, era desejável e necessário. Mas antes de seguir nessa direção, era importante verificar se o método de recorrência tinha a precisão necessária. Por ser normalmente utilizado em conjunção com hamiltonianas qualitativas, seus resultados eram algumas vezes considerados pouco confiáveis. De volta ao Brasil, agora com uma parametrização mais bem fundamentada, passamos a testar a precisão do método de recorrência. Para isso, estudamos muitos sistemas e várias propriedades de interesse da seguinte maneira. Primeiro, a gente usava nosso método de espaço direto para calcular sistemas cristalinos já estudados por métodos de espaço K. A comparação entre os resultados nos ajudava a determinar qual o esforço computacional necessário para obter, com o método de recorrência, a precisão desejada. Feito isso, a gente calculava propriedades de metais complexos que a gente queria investigar, comparando os resultados com medidas existentes e publicando nossas conclusões. Foram 7 artigos em revistas internacionais entre 1990 e 1991. Nos concentramos em iterações hiperfinas que ajudam os experimentais a caracterizar o tipo de defeito e no comportamento de sistemas metálicos magnéticos que, além do seu interesse intrínseco, começava a chamar a atenção devido a possíveis aplicações tecnológicas. Em todos os casos, os resultados foram animadores. A precisão obtida usando o método de recorrência era compatível com seu uso num procedimento de primeiros princípios. Aí entramos na terceira etapa, a criação do método RS de primeiros princípios. Um método de primeiros princípios é aquele que não tem nenhuma grandeza introduzida a priori. Ao contrário dos métodos parametrizados, a hamiltoniana não pode depender de ajustes nem de parâmetros tabelados. A constante de estrutura, obtida por inversão direta, já satisfaz essa condição. Falta apenas determinar os parâmetros de potencial de cada um dos sítios de forma autoconsistente, como é feito no LMTOASA de espaço K. No final de 1987, convidei o Dr. Michael Masfessel, pós-doc do grupo do Anderson, para passar alguns meses na USP. Quando estive no Max Planck, interagi bastante com o Michael, trabalhando à noite, quando os computadores estavam mais livres. Por coincidência, o Michael foi o responsável por implementar a última versão do LMTOASA de espaço K do grupo de Stuttgart. Ele era a pessoa mais indicada para nos ajudar a desmontar os códigos de espaço K
e dar uma explicação detalhada sobre as rotinas que calculavam os parâmetros de potencial para que a gente pudesse transferi-la para os nossos códigos de espaço direto. Com a colaboração do Michael, nesses poucos meses, nosso grupo adquiriu o know-how necessário para obter os parâmetros de potencial de forma autoconsistente, como é feito no espaço K. Nascia o RS-LMTOASA, primeiro método de primeiros princípios implementado no espaço direto, aplicável na ausência de periodicidade. O RS-LMTOASA de primeiros princípios para o estudo de propriedades locais em metais complexos foi publicado no Physical Rev B em 1991, tendo como autores meu aluno Pascoal, o Michael e eu. O RS-LMTOASA de primeiros princípios pode ser resumido em alguns passos. Primeiro, por inversão direta, determino a constante de estrutura S para o sistema considerado. Uso rotinas análogas às usadas do espaço K para obter os parâmetros de potencial C e delta na representação tight binding a partir do potencial em cada sítio. Monto a hamiltoniana tight binding para o sistema. Uso o método de recorrência e acho a distribuição de cargas e o potencial correspondente em cada sítio. Volto ao item 2 e repito até que o novo potencial obtido a partir da carga no item 4 seja semelhante ao potencial usado anteriormente. A autoconsistência. Um pouco de sorte sempre ajuda. O RS-LMTOASA aconteceu numa época em que superfícies multicamadas, nanoestrutura e outros sistemas metálicos complexos estavam na moda. O interesse tecnológico e a capacidade de obter experimentalmente, por vários métodos, alguns desses sistemas, avivou o interesse em métodos para investigar propriedades locais em sistemas não periódicos. O RS de primeiros princípios não tinha concorrente na época. Era confiável, flexível, de baixo custo computacional e bastante apropriado para tratar esses sistemas. Mas estar num país periférico tem seus problemas. E levou algum tempo e uma grande quantidade de comparações com procedimentos de primeiros princípios de espaço K e de função de Green para que o método se tornasse conhecido e aceito. Em 1993, me aposentei oficialmente da USP. Mantive as atividades do grupo de pesquisa, mas sem as aulas e a parte administrativa, tinha mais liberdade para viajar para o exterior. Passei a divulgar o RS-LMTOASA, participando de congressos, visitando grupos bem estabelecidos, mostrando o que podia ser feito e desfazendo qualquer dúvida em relação ao procedimento. Continuamos em contato com o grupo do professor Andersen no Max Planck Institute em Stuttgart. Aquilo lá é quase uma família. Depois da vinda do Michael ao Brasil, o professor Andersen e seu colaborador, professor Ove Jepsen, nos visitaram e deram seminários na USP e em outras instituições. Estabeleci contato com outros grupos, inclusive o do professor Dederich, que trabalhava com o método KKR, que algumas vezes usamos como controle. Dei um seminário em Cambridge, na Inglaterra, no grupo do professor Volker Heine, onde se originou o método de recorrência. À medida que novos desafios surgiam, continuamos a estender o RS para estudar novas propriedades e sistemas de interesse. Sem incluir aqui os artigos feitos em colaboração com outros pesquisadores, nosso grupo publicou, entre 1992 e 2006, quando deixei a física, 22 artigos em revistas internacionais de grande circulação, entre esses, um Physical Rev Letters e 10 Physical Rev B.
No mesmo período, foram defendidos 2 mestrados e 5 doutoramentos. Estudamos interações hiperfinas, momentos magnéticos, momentos orbitais, preferência de sítio, acoplamento magnético J, em vários sistemas. Impurezas substitucionais, intersticiais, nanoclusters e vacâncias em hospedeiros metálicos, adátomos, nanofios e nanoclusters e overlayers em superfícies metálicas, multicamadas, efeito de mistura na superfície e clusters embebidos em hospedeiros metálicos. Estabelecemos algumas colaborações longas e significativas. Em meados de 1991, apresentei um trabalho num congresso na Escócia. Um membro do grupo do professor Dietmar Riegel, do Rhein-Meitner Institute, me convidou para dar um seminário em Berlim. O grupo experimental irradiava metais com feixes de íons, gerando impurezas substitucionais ou intersticiais num hospedeiro metálico. O comportamento magnético e outras propriedades locais dos sítios eram, então, medidas in situ, antes de migrarem para posições mais estáveis. Esses defeitos são incomuns porque, ao contrário da grande parte dos sistemas metálicos empacotados, o espaço ocupado pelo átomo varia muito de tamanho. Ele pode estar comprimido num sítio, num interstício, ou solto dentro de uma vacância num hospedeiro mais volumoso, apresentando características quase atômicas. Nessas circunstâncias, mesmo a melhor parametrização falha, e um método de primeiros princípios se torna imprescindível. Essa visita deu origem a 10 anos de proveitosa colaboração entre o nosso grupo teórico na USP e os grupos experimentais do professor Dietmar Riegel e seu colaborador, professor William Breuer, da Universidade Livre de Berlim. O estudo sistemático desses sistemas exóticos resultou em 7 trabalhos publicados em revistas internacionais, 3 deles no Physical Heavy Letters, que se destaca pelo seu grande prestígio. Outra colaboração significativa foi com o grupo do professor Roberto Bechara Muniz, da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, um grande amigo. Durante os meses que passei na UFF, como professor colaborador, investigamos a constante de acoplamento magnético entre pares de impureza e entre camadas magnéticas. Esses trabalhos foram publicados no Physical Heavy B em 1999 e 2000. Em 2000, resolvi passar uns meses fora e tive a chance de escolher entre 2 grupos interessados no nosso trabalho. Um grupo na França que usava métodos parametrizados e gostaria de conhecer melhor o RS. E o outro, um grupo bastante grande de estrutura eletrônica em Uppsala, Suécia, que usava uma variedade de métodos em seus estudos. Uma das áreas de interesse do grupo da Suécia era investigar o magnetismo de sistemas metálicos complexos, como nanoestruturas em hospedeiros e superfícies metálicas, clusters multicamadas, etc. O professor Andersen me aconselhou fortemente o grupo sueco, liderado pelo professor Ole Eriksen, e no segundo semestre de 2000 estive em Uppsala. Fui muito bem recebida e passei o RS para um dos doutorandos, Anders Bergman, muito competente, hoje doutor e contratado em Uppsala. A Angela Clautal, que tinha defendido seu doutoramento no meu grupo, estudando propriedades magnéticas de sistemas metálicos bidimensionais, passou um tempo em Uppsala, dando continuidade à colaboração. Entre 2003 e 2008, publicamos com o grupo de Uppsala 8 artigos em revistas internacionais de grande circulação. A Ângela, professora na Universidade Federal do Pará, ainda mantém estreito contato com o grupo do professor Eriksen através de visitas e troca de alunos.
Essa interação deu origem a um encontro periódico dos pesquisadores em Belém, com participação de outros grupos brasileiros da área. O grupo da professora Helena Petrilli, ex-aluna e hoje na USP, e do professor Bechara Muniz, da Federal Fluminense, por vezes também interagem com o grupo de Uppsala. Todos cuidam muito bem do RS, que tem sido estendido, atualizado, divulgado e que, para minha felicidade, continua a ser usado e citado até hoje, quase 30 anos depois de implementado. Finalmente, me perguntam por que, em 2006, no auge da produtividade, eu deixei de fazer física. Foram duas razões primordiais. Sempre quis morrer de repente, inteirona, sem decair, agonizar, virar outra pessoa. Isso não depende da gente, mas em relação à carreira, temos escolha. Se manter ativo e atualizado num campo que progride rapidamente requer esforço, e eu tinha outras coisas em mente. Planejei uma transição para que o trabalho tivesse continuidade e me retirei. Mas que coisas eram essas que eu queria fazer? Explico. Durante a graduação, com o estudo, trabalho, as filhas e tudo mais, não tive tempo para descobrir as delícias da história, da literatura, das artes, etc. Essa aventura cultural tão presente na vida do jovem universitário. É lógico que muita coisa a gente aprende de ouvir dizer, com os amigos, no movimento estudantil, mas tempo para ler, pensar, me aprofundar, eu não tive. Quando minhas filhas cresceram e viveram essa experiência, resolvi me dar uma nova chance. Como professora aposentada, podia me matricular em cursos regulares da USP. Frequentei a graduação da História e a pós-graduação da Letras. Apresentei trabalhos sobre Goethe, Balzac, Revolução Industrial e outros temas. Li obras fundamentais, como Grande Sertão Veredas, Fausto, Crime e Castigo e Morte em Veneza. Bom demais, certamente valeu a pena. Hoje, com a família globalizada, percorro o mundo cultivando meus afetos. 3 filhas, 8 netos, 3 bisnetos, com um quarto a caminho. Gente maravilhosa, palavra de matriarca coruja, que me mantém ativa, entretida e atualizada. E os amigos, poucos, mas preciosos. Fico por aqui. Adorei mergulhar no passado e preparar esse relato. Tomara que tenha cumprido seus objetivos. Muito obrigada.